Olá a todos, mais um programa da Paula Podcast e hoje eu tenho a alegria de receber ela, que é uma missionária muito especial. Eu tive a alegria de conhecê-la há um tempo e quando eu olhei para ela, a gente teve assim um encontro espiritual de olhar, porque eu Verdade. olhei para ela e eu falei assim. Essa mulher é diferente, eu não sabia quem ela era, eu não sabia o que ela estava fazendo ali, mas eu senti algo diferente. E depois nós conversamos e eu soube que ela era a super intercessora da minha querida amiga Soraya Moraes. E ela é uma grande intercessora, uma grande missionária. Eu tenho a alegria de trazer no meu programa hoje a Amém. missionária Maria Rosa Pereira. Amém. Obrigada por estar Amém. aqui. Satisfação, quero agradecer por essa oportunidade. Realmente houve uma conexão, né? Ouve. Uma conexão. Foi o clipe da Soraya Moraes que eu estava lá Sim. e foi um momento de oração ali, né? Que ela precisava. E ali eu tirei uma foto com você, chamei você para tirar foto, junto também com a pastora, que eu esqueci o nome dela. É. E ali então o Senhor foi preparando, né? Foi preparando esse momento tão A gente precioso. estava lá em Alphaville, né? Exatamente, em E a Alphaville. missionária Maria Rosa, além de fazer esse trabalho de missão, ela é uma escritora, Sim, né, de muitos livros, sim, né? E hoje você trouxe um livro que é muito impactante, a capa desse livro é muito impactante, verdade. que é Vacine-se contra a raiz da iniquidade pelo sangue de Jesus. Bom, esse livro, para vocês terem uma ideia, se você me permitir de comentar ele, Por favor. 2020 eu comecei a escrever esse livro. Esse livro aí, 2020 parou tudo, igrejas, a pandemia, aquela coisa toda. E o Espírito Santo falou para mim uma voz muito forte dizendo: vacine-se, vacine-se. Eu peguei um pedaço de papel, escrevi, e aí falava assim, dando continuidade, contra a raiz da iniquidade. Eu falei: Deus, o que é isso? Ele falava assim: é o próximo livro que você vai escrever. Nossa. E aí então eu comecei a escrever, a desenvolver o livro. Eu falei: Deus, o que eu vou falar nesse livro sobre a iniquidade? E dali então fui escrevendo. E eu passei esse livro tem muitas experiências que eu passei com Deus, experiências que eu estive em batalha espiritual, que foi assim tremendo que Deus fez. E ali então tem histórias e tem também a importância do que para você entender pecado, o que é pecado e o que é e a iniquidade. Como nós podemos associar ou diferenciar a palavra pecado e iniquidade? O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Que bonita Você essa. errou, pecou, errar o alvo. Pecado É é errar errar o o alvo. alvo. Muito bonito Então, isso. só que o pecado tem o lado do arrependimento. Então, eu errei, meu Deus, eu pequei. Ah, Senhor, meu Deus, eu não posso continuar assim. Senhor, me perdoa. Eu estou assim entristecendo o Espírito Santo. Aí você se arrepende e você se Se transforma. transforma, não é verdade? Porque aí Uhum. não é questão de você, Jesus perdoa. Ah, Jesus perdoa. Jesus, ele perdoou uma mulher adúltera em João capítulo 8, que fala, Uhum. é o livro de Evangelho de João, e que ele falou para ela: olha, quem te condenou? Quem são os teus acusadores? Vai e não peques mais. Olha que incrível. Entrevistei o bispo Cristiano, ele falou aqui, A no seu mesma. lugar, a mesma coisa. Você É uma entende? confirmação, né? Impressionante. Então, que ele falou E que assim: atire a primeira pedra atira a primeira pedra. A quem Bíblia nunca diz pecou. diz que desde o menor ao maior, o que veio na consciência daquelas pessoas? Espera um pouquinho. Eu também tenho pecado. Quem sou eu para tirar a pedra? E ali Jesus e a mulher. Agora imagina só, Jesus sendo filho de Deus, santo, que não tem um pecado, falou para ela: cadê? Onde estão os teus acusadores? Quem te condenou? Quer dizer, nem tão pouco eu vou te condenar. Vai, não peques mais. Uhum. Então o pecado é isso, é você, espera um pouquinho, não quero cometer mais esse erro. Agora a iniquidade é diferente, a iniquidade é quando você está ciente, você acaba violando a lei, que é a palavra de Deus, as leis do Senhor, a palavra do Senhor, você começa simplesmente a quebrar a aliança com Deus.
E aí se torna o quê? Como se fosse assim, pecado se torna uma coisa comum. Quando o pecado se torna uma coisa É um pecado comum, consciente. consciente. E tem o pecado consciente, tem o pecado premeditado. Nossa, Então, forte o isso, premeditado é quando você já está premeditando, já preparando ali o cenário para você já cair, né, no pecado. Aí você acaba caindo no pecado. Agora você tem que entender o que? Agora a iniquidade, quando o pecado se torna comum, ele gera iniquidade. Porque para você entender, pecado e iniquidade, os dois são compatíveis. Então um precisa do outro. Um tem que apoiar o outro. Quando o pecado, a gente poderia dizer assim, quando o pecado se torna um estilo de vida. Um estilo de vida. É a palavra certa. E daí, Um quando o pecado se torna um estilo de vida, você tá na iniquidade. Sim, exatamente. Por que que Jesus, ele fala, ele vai dizer abertamente, apartai-vos de mim. Primeiro que eu não vos conheço. Ele vai dizer abertamente, eu não vos conheço. Mas eu profetizei, mas eu orei, mas eu falei em línguas estranhas, mas eu expulsei demônios. Eu jejuei, eu estava na igreja. E vai dizer abertamente, não, eu não te conheço, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Olha, ele diz bem forte, ó, vós que praticais a iniquidade. Então, quer dizer, não é que as pessoas acham que Jesus vai levar, já vai para o inferno. Jesus não quer levar ninguém para o inferno. As pessoas mesmo que não querem mudança de vida se levam. Você tá entendendo? Forte, hein? Para o inferno. Mas esse livro é muito impactante porque eu falo isso para as pessoas, missionária. Já me perguntaram várias vezes, por que vocês falam tanto em nome de Jesus ou o sangue de Jesus tem poder? E aí eu falo para a pessoa, porque não existe nenhum mal que resista ao nome e ao sangue, de Jesus. Então, na hora que você se vacina com o sangue de Jesus, sim, e que você se afasta do pecado. É porque purifica, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí foi uma conversa que eu tive com o bispo Cristiano, que é o bispo da minha igreja. E as pessoas acham que a fé te aprisiona, ao contrário, porque isso é o que te liberta. Sim. Você está muitas vezes aprisionado no pecado, né? Sim, verdade. E na iniquidade. Sim. Olha, para você entender por que é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é muito precioso. Vamos lá no livro de Êxodo, quando Jesus falou assim para Moisés, para poder sacrificar um cordeiro, comeram todo o cordeiro, não podia sobrar nada, não podia cozinhar, mas assar o cordeiro, e o sangue do cordeiro foi aspargido nos umbrais das portas. Então, quando a última praga, que é a última praga, que é a morte dos primogênitos, naquelas casas onde tinha o sangue do cordeiro, ele não atingia. Então, os hebreus, né, eles não eram atingidos pelo anjo da morte, mas os egípcios sim. Uhum. O sangue de Jesus é tão precioso que aconteceu uma situação comigo. Eu estava em casa, eu falei para Deus assim, Senhor, toda vez a minha oração é assim, Paula, coloca a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das portas e janelas. O que é umbrais? Os batentes das portas. Não é que eu vou pegar um animal e vou catar um sangue e jogar lá. Não, gente, é simbólico. É você falar, Senhor, o teu sangue na minha porta para dar livramento. O que aconteceu? Eu fui fazer a obra missionária. Cheguei na minha casa super cansada. Eu não sabia. Estava cheirando gás. O gás estava dentro da minha casa, estava tudo fechado. E eu cansada, primeira coisa que eu fiz, acendi a luz da sala. Era para ter explodido, porque estava o gás vazando na minha casa. Aí eu falei, não, eu estava tão assim, acho que é de fora. Olhei assim, abri a janela e tal. Esquentei a comida. Depois eu peguei e falei, ai meu Deus, eu vou dormir, estou muito cansada. E dormi. No dia seguinte, chamei o rapaz para vir trocar o gás. O rapaz falou, escuta, o seu gás estava... Sabe onde o seu gás está vazando? O seu gás está vazando, está trincado. Ele trincou e o gás está saindo pela parte que está trincada do registro. Meu Deus. Era para explodir. Era para explodir tudo, era para você morrer. Pra morrer. Intoxicada. Intoxicada. Como muitos, né? Como muitos. Como já aconteceu com muitos outro dia, com um casal aí que
teve Então, mas quer dizer, não vazamento de não gás. morri intoxicada e também podia morrer com a explosão. Só de acender a luz, pronto, pá, explodia tudo. Mas por que, Paula? O sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos liberta. É o sangue de Jesus. E você é missionária há quantos anos? Muitos anos, Paula. Vamos dizer assim, uns 25 anos ou mais. Fala para as pessoas que talvez muita gente que esteja assistindo já sabe o que é Sim. ser missionária. Um trabalho de missão. Mas conta para as pessoas o que é ser uma missionária. Como você definiria esse trabalho? Como você define esse trabalho de missão? Primeiro, a gente também tem que ter a chamada, porque não é simplesmente você querer. Ah, eu quero ser missionária. Ah, eu quero ser missionária para viajar para todos os lugares do mundo. Não. Você já começa a missão dentro da sua casa. A Bíblia diz assim: Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então, eu vou começar a missão dentro da minha casa com a minha família. Eu comecei o trabalho de missões com a minha família. Claro. E depois fui na Samaria. E agora, pela misericórdia, Deus abriu as portas, que eu já fui para Portugal, enfim, agora só falta eu para o exterior. Que graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de eu ter o visto para eu poder ir. Só esperando o ID. Então, a gente tem que entender que é a chamada de Deus. Não é questão de você o querer. E outra coisa, Deus tem que te chamar, Deus te capacita. Você tem que ter uma bagagem, tem que ter experiência. Tem que ter também bastante conteúdo bíblico. Porque, afinal de contas, pela misericórdia, Deus me chamou. E eu fiz bacharel em teologia. Deus preparou pessoas que me abençoaram, que foram meus mantenedores para abençoar o meu chamado. Com faculdade teológica, eu fiz faculdade teológica, tinha parado de estudar na época, tinha voltado a estudar. Deus fez tudo isso, tipo assim, me preparando para eu poder levar a palavra. Então, isso é muito importante a gente ouvir e as pessoas ouvirem isso, Sim. Porque não é simplesmente uma decisão sua. Não. É um chamado. É um chamado. E por trás desse chamado tem muita preparação, muito estudo. Sim. Né? Tem Porque estudo tem também. Muita gente também se intitulando coisas Exatamente. E não tendo esse chamado. É né? que nem o caso, eu tenho o chamado e eu tenho a parte teológica. Sim. Porque eu fiz bacharel, 4 anos eu estudei. Então, fiz bacharel em teologia, porque dentro da grade da teologia tem a missiologia, tem a área de missão. Que bacana, eu não sabia disso. Tem missão. Então, eu tive professores que davam aula para mim, estratégia de missionária. Tinha um professor que ele chamava, o nome dele era bem difícil, porque ele é chinês, e ele dava estratégia, mandava para a gente montar uma estratégia missionária, que de repente você vai estar num país, você precisa de uma estratégia. Então, eu aprendi muita coisa com ele através disso, nessa grade. Então, a faculdade também tem a área da psicologia cristã, tem a área de aconselhamento. Que é muito importante também, né? Porque você vai chegar e vai dar um conselho para alguém. Você tem que ter uma bagagem bíblica, um conhecimento. Você não pode chegar lá e contar a história da carochinha. E você tem que saber qual é a raiz daquilo para poder falar para a pessoa a coisa certa. Com certeza. Porque, infelizmente, tem pessoas que não sabem dar conselho. E a pessoa fica confusa. Já peguei situações de eu chegar, a pessoa dar um conselho e a pessoa fala, que agora eu estou perdida. Quer dizer, você acaba consertando uma situação é muito que perigoso. não é você que está... E você, às vezes, abre uma janela... que você tem que ter, você tem que saber fechar, né? Sim. Então, a gente tem que entender que a missão é um todo. E fora que a missão também tem a área de batalha espiritual. Porque eu também fui chamada para batalha espiritual, porque eu atendo gente de níveis que é bruxo, tudo que você possa imaginar, e a pessoa vem falar, eu quero uma ajuda, eu quero sair disso aí, eu não quero mais isso. E o mundo espiritual é de impressionar. É de impressionar. Por isso que a palavra do Senhor fala, Paulo deixou escrito lá em Efésios capítulo 6 e 10, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra seres humanos, mas contra o quê? Principados, um demônio, potestade, outro, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, são espíritos, são uma hierarquia, que você precisa entender também. As pessoas falam assim, mas tudo é demônio. Não, gente, a gente está vivendo um momento de batalha espiritual. Se há uma brecha aberta,
A brecha é assim, Paula. Você é uma fenda. Uma fenda. Ela tá aqui, ó. Uma fenda. Isso é uma fenda. Você vai deixando entrar angústia, raízes de amargura, ira, inveja, ódio, vingança, pecado, adultério, a coisa vai crescendo. Paula, daqui a pouquinho, aquela brecha, aquela fenda, uma pessoa vai entrar e vai sair. Eu te pergunto, quem que vai entrar, quem que vai sair? O estranho. Quem que é o estranho? O adversário das nossas almas. Porque ele é legalista. Então, nós precisamos até mesmo ter esse discernimento em área de batalha espiritual. Então, o meu livro que eu escrevo, eu falo toda essa parte, a parte da palavra, referências bíblicas, testemunhos também que eu conto aqui. O testemunho é fundamental, né? É fundamental, porque as pessoas ficam impactadas. E as pessoas se fortalecem muito, porque as pessoas falam assim, poxa, se ela teve esse problema e superou, eu também posso superar. Se ela teve essa fé... E a gente vê muito, né, o agir de Deus na vida das pessoas. Agora, se Deus não me desse... Deus me deu estratégia de escrever. O primeiro livro foi em 2017. Como chama? Cura e Libertação. Eu falo da minha vida. Tem testemunhos, assim, impactantes. Maravilhosos. Meu livro já foi a terceira edição, já a quarta, mais ou menos, vai para a quinta. De tanto que as pessoas levaram. O segundo livro, Deus me deu, Desintoxicação Emocional. O que fazer quando o seu emocional está intoxicado? Às vezes, Paula, a gente fica tão preocupado com... é necessário uma caminhada, um exercício físico, é necessário. O povo está preocupado só com o lado estético, mas esquece o lado emocional. A minha tia morreu com 59 anos de idade. Minha tia é linda, minha tia fez 35 anos de academia. Minha tia não tinha uma dor, não tinha nada. Mas minha tia, Paula, morreu de câncer. Paula, aí já é emocional. Aí eu tive que conversar com ela. O que está acontecendo? Dela conversar comigo. Deus a levou porque ele sabe todas as coisas que tinha que levar minha tia. Porque minha tia não ia mais suportar algumas situações que ela tinha passado. Então é que eu te pergunto, a mágoa, raízes de amarguras, essas coisas que está dentro de você, não tem remédio e não tem nada que tire. Não tem um detox que vai tirar isso de você. Então vai precisar do quê? De uma cura de alma. E as pessoas, às vezes, Paula, não abrem o coração para dizer, olha, eu tô passando... Não pedem ajuda, não pede né? ajuda. Você pode perceber, você vai numa loja de calçados, eles perguntam, você vai no metrô, posso te ajudar? Está até escrito na camiseta, eu posso te ajudar? Aí a pessoa, tem gente que fala assim, não quero a sua ajuda. A pessoa às vezes é tão ignorante, cria uma barreira, não quero a sua ajuda. Isso vai depender da pessoa querer ou não a libertação. E a gente tem que falar o máximo que a gente puder sobre o que Deus pode fazer e transformar. Sim. A gente tem que falar em alto e bom som, sim, que tudo passa, sim, que Deus é um Deus de novidade, sim, porque assim, essa é a forma das pessoas terem esperança e das pessoas terem assim um bálsamo. Sim. Eu fiquei muito impactada no ano passado com a partida da Valeuska do vôlei, porque eu conheci a Valeuska num evento social. E é uma pessoa que, quando eu conheci, estava começando as redes sociais, sim, bombando. A Valeuska tinha 23 imóveis. O problema dela não era material, ela teve a fama, ela estava se sobressaindo com as palestras, com o livro, mas o emocional dela estava destruído. Exatamente. Por questões pessoais. Sim. E com certeza ela não pediu ajuda, ou acho que talvez tenha pedido tardiamente, sim, né? E, assim, a gente precisa levar, né, missionária? Porque, assim, é uma coisa impressionante. E uma coisa que me choca é como, muitas vezes, o mal vem vestido de bem. Sim, verdade. Vem para confundir. Então, as pessoas... Camuflado, nesse As pessoas não acham que... As pessoas contam histórias, dão desculpas, sim, pro mal, mas é mal. Isso não é bom. Sim. Tá camuflado, né? Sim, fica camuflado. Mas a gente só enxerga essa camuflagem com oração, com a nossa visão espiritual aberta. Exatamente, mas a primeira palavra que tem aqui no meu livro que você tem que ter, a palavra na sua oração, discernimento de espírito. Você tem que discernir. Você tem que discernir, opa, peraí, o que é isso daqui? Você tem que discernir não só no espiritual, você tem que discernir aqui dentro, você tem que discernir na sua equipe, você tem que ter o discernimento na sua família, você tem que ter o discernimento com os seus filhos, no seu casamento. Ué, tá acontecendo o quê?
Muitas vezes eu atendo famílias, casais, e aí eu vou conversar, vamos ver o que está acontecendo, para pegar a raiz. Ah, a raiz está aqui. Aí a pessoa vem me agradecer, missionária, pelo amor de Deus, aquilo ali acabou, pronto. Porque foi tirado, nós analisamos, eu analisei a raiz, porque o Espírito Santo de Deus trouxe à tona. Isso que é? Discernimento. Ô, Paula, não adianta a pessoa orar é orar ação. Orar ação. Orar ação. Oração. Lindo. Oração. Porque tem que entender orar e ação. Então você tem que orar, não é só orar e ficar parado, é orar e atitude. O cego de Jericó, um cego, a atitude do cego lá em Jesus, Jesus! Isso, o Evangelho de Marcos que fala, 10:46, o que ele fala? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A atitude dele fez com que ele enxergasse. A atitude do cego. Mas só que Jesus falou para ele assim, ó, lança sua capa aí, ó, e vai ter com ele. Ele teve que lançar a capa. Então é atitude, Paulo. Atitude, discernimento. Ô, Rosa, e você você nasceu em lar cristão? Sou nascida em lar cristão. Graças a Deus, meus avós, parte de mãe, graças a Deus conheci os meus 2 avós, paterno e materno. A minha avó, parte de mãe, chamava Lourdes, missionária. Então, passou o legado para mim. Minha avó era missionária. A minha avó, parte de pai, também missionária. Então, eu nasci no berço evangélico, a gente fala assim, no berço evangélico. Mas chegou um momento que a época, quando você é naquela adolescência, que você quer conhecer ali o mundo, aí eu fui para os bailinhos, aqueles bailinhos matinê, eu via que ali não era para mim. Aí eu vi todo mundo ali e tal, falei, nossa, mas por nada não, mas acho que para mim não é para mim, não combina comigo. Não combina comigo. Então, graças a Deus, o Senhor poupou a minha vida pela misericórdia do Senhor. Teve pessoas que já, na minha época, simplesmente tiveram uma vida completamente destruída. Então, Deus me poupou para eu não cair também na destruição. Entendi. Tá entendendo? Então, e você tem filhos? Não sou solteira, não tenho filhos. Tenho os filhos da fé, mas eu não sou casada, sou solteira. E estou aí, né? Que o Senhor venha preparar. Eu peço a Deus, Paula, na área de missão, tem que ser um marido compatível ao meu ministério. Você nunca casou? Nunca casei. Já fiquei noiva. Já ficou noiva? Já fiquei noiva, já quase, né? Quase. Mas quando eu ia casar com ele, o Senhor falou comigo, através da palavra, dizendo assim, enganoso é o coração imperverso. Quem o conhecerá? Deus falou para mim assim, olha, esse rapaz não é para você. A palavra falou comigo. E daí, então, descobri algumas coisas e aí, no fim, não deu certo. Aí eu falei, não, Deus não é para mim. Realmente, esse rapaz não era para mim. E aí, estou aqui solteira. Mas eu já tô te vendo de noiva. Mas amém, eu creio. Vou cantar junto com a Soraya no seu casamento. Opa, aí vai ser bom. Ô, Glória, hein? Aí vai ser bom, vai ser bom demais. Esse programa, ele chega em tantos lugares, né? E de repente, hein, missionária, você tirou esse visto e você vai casar lá fora, hein? Vai saber. Se Deus tem, de repente, Deus quer preparar para mim um americano. Você acredita que uma vez eu estava numa igreja... Não, porque se você falasse inglês, eu ia achar que você era americana, sabia? Já sabia. Você tem todo o estilo, não tem? Falaram para mim, você acredita? Um dia eu estava numa igreja americana, uma igreja aqui do Brasil, mas tava vários americanos. E todo mundo me cumprimentando, hello, I'm fine. Eu estudei o inglês 4 anos, mas ainda eu preciso aperfeiçoar mais. Acharam que eu era americana. Daqui a pouco o pastor veio o pessoal chamaram para tirar foto. Come on, não sei o que. Eu falei, o que tá acontecendo? E tirando foto com todo mundo, eu falei, aí o pastor falou para mim, você é americana? Eu falei, não sou. Acharam que eu era americana. Mas você tem cara de americana. Já falaram. Você tem cara de importada. Sério? Que bom. Mas não é americana? Olha, é uma coisa... Eu sou muito fã da Oprah Winfrey. Sim. E você parece um pouco a melhor amiga da Oprah, que é aquela Gayle King. Ela é uma super apresentadora Gayle também, de jornal e tudo. Você parece um pouco ela, sabia? Que bom, né? Obrigada pelo elogio. Olha, eu tô achando que depois desse programa vai pintar um americano. Oh! Hein? Você não tá achando, Aninha? Então, eu tô achando... Eu acho que tem, né?
Falando nisso, sobre a sua vida pessoal, você é intercessora de muita gente. Você tem as suas intercessoras também? Tenho, É muito graças a Deus. importante, né? Opa! Tenho sim, da minha própria igreja batista, pastor Wagner, igreja batista onde eu congrego. Tenho as irmãs, eu só agradeço muito o pessoal da minha igreja, a equipe, do Cineia, o pessoal da igreja também. Lá em Bragança. Aqui em São Paulo. Aqui, né? Bragança tenho a igreja também, um pessoal que intercede por minha igreja, Família debaixo da Graça, pastor Josué Gonçalves. Gente, eu também trabalhei em rádio na área da comunicação, 10 anos. É radialista, eu vi também, mesmo. Radialista, trabalhei com o pastor Josué Gonçalves na rádio Eu Amo Família, fazia entrevista. Rádio é bom demais, né? Eu sempre gostei dessa área, né, da área da comunicação. Então, o pastor tem o pessoal da Igreja Família debaixo da Graça que intercedem por mim, tem a Igreja Bragança, tem a minha aqui em São Paulo, e a minha família também, que também me disse, olha, a gente está intercedendo por você também. É tão importante. É muito isso, importante, né? Porque, Paula, a gente precisamos dessa cobertura espiritual. Precisamos você vê que às vezes mesmo. acontece alguma coisa que a gente não sabe, mas por que está acontecendo isso aqui? É espiritual. Às vezes acontece alguma situação que você fala, não estou entendendo por que, de repente, porque é espiritual. Mas sabe o que é muito interessante? Eu gosto muito daquele pensamento que a vida não é sobre o que acontece com a gente, é sobre o que a gente faz com o que acontece. Sim. Então, às vezes, a gente tem algumas questões técnicas e aí, puxa, a tela, isso, aquilo. Mas, assim, eu acredito também muito nesse lado espiritual, mas o inimigo acaba desistindo quando a gente não desestabiliza. Sim. Porque se a gente desestabilizar, verdade, é prato cheio para o mal. Sim. Então, assim, às vezes eu vejo nitidamente afrontas de pessoas e eu falo assim, gente, mas não é a pessoa, é o mal querendo usar essa pessoa. Exatamente. Essa pessoa está sendo usada pelo mal e eu não vou entrar nesse lugar, eu não vou sintonizar ali embaixo. Sim, sim. É importante a gente ter essa consciência, essa inteireza, e eu falo, a gente prestar atenção naquilo que está acontecendo, né? Verdade. A gente precisa estar atento, né, missionária? Sim. Por isso, Paula, precisamos estar ligada, a palavra de Deus diz assim, o que tiver ligado na terra será ligado no céu. Precisamos estar sempre, Paula, nessa conexão. Eu nunca vou esquecer que eu estava dentro de um ônibus, falando com Deus ali e tal, e de repente o cara apareceu no ônibus, dois homens, e assaltaram o ônibus. E ali então eu percebi que realmente aconteceu um assalto. E um fechou a porta, ficou na porta assim, o outro ficou ali. E eu falei, Deus, guarda nossas vidas, guarda as nossas vidas. E o rapaz até desistiu depois. Você vê o poder. Nós temos uma arma poderosa, Paula, que é a oração. Uhum. A arma que nós temos é a oração e a palavra de Deus. Quando você tem a oração e a palavra, Paula, você vence. Você vence vitória, todos os obstáculos, Paula. É a oração. Neemias foi um homem que orava 11 vezes, um homem que conseguiu, através da oração, enfrentar a oposição. E Deus era com Neemias. Então, da mesma forma. Se não tiver oração, eu achei legal você falar, vamos fazer oração? Olha o que você falou. Vamos fazer uma oração? Quando você faz a oração, Paula, é tipo assim, ó. Jesus, vem. Ó, vem. Não tem aquele louvor, essa casa é minha casa. E você muda o ambiente. Eu falo assim, quando às vezes eu sinto alguma coisa, alguma angústia, algum aperto, eu falo assim, Senhor, me cobre com o teu sangue. Sim. Porque assim, não há mal que resista ao nome e ao sangue de Jesus. Sim. E o mal vai bater em retirada. E aquilo, assim, a gente orar pelas pessoas, a gente pedir pelas pessoas. Nem outro dia teve uma crise de enxaqueca e não pôde estar aqui. E daí eu, mentalmente, eu já já apresentei uma oração. Isso é uma coisa que faz toda a diferença. Sim. Paula, é incrível. Tem o meu livro também. Houve uma situação comigo com a Soraya. Eu estava em jejum. Você está falando da Soraya Moraes, grande cantora gospel. Exatamente. O pessoal até viu. Ela é intercessora da Soraya.
A Soraya me chamou, eu fui para casa dela, eu estava em jejum, eu vim de jejum da minha casa para a casa dela e falei para ela, nem se preocupe em colocar nada na mesa no café da manhã pela manhã, porque eu quero estar em jejum. E ela também fez jejum. E nós fomos para Moema fazer uma visita, coisas dela, pessoal. E o que aconteceu? Houve um assalto. Aí, de repente, quando parou, fechou o farol, veio um arrastão. E dali, então, quando eu estava, aí escutei um barulho, pá! Falei, Soraya, é assalto, Soraya, é tiro. Pá! Aí eu peguei e abaixei assim, né? E uma voz falava assim para mim, abaixa e não levanta, fica quieta. E eu fiquei quieta, assim, né, abaixada. E a pessoa, No carro? Pá, no carro. Eu só sei que o carro da Soraya, não lembro que marca, que é aquele carro grande, parece um Jeep, mas não é um Jeep, eu não lembro bem. O vidro do carro, o cara quebrou o vidro caiu inteiro em mim. Que eu tava assim, o vidro foi cortando em mim, assim. Daí eu fiquei quieta, olhando pro chão. E o cara lá fazendo assim em mim. Ele pensou que eu estava desmaiada, mas eu não estava. Eu estava com os olhos abertos, olhando pro chão. E a voz falava assim, atrás de mim. Não levanta a cabeça, mas bem calmo. Não levante a cabeça, fica quieta. E dali então, graças a Deus, deu um livramento. Não aconteceu nada com a gente. A senhora, meu Deus, e você? Quando eu levantei, eu estava cheio de cacos de vidro na cabeça. Mas não aconteceu o pior. Então eu quero falar para você, é o livramento. Por quê? Eu fiz um propósito de jejum, eu fiz oração, pedi para Deus guardar as nossas vidas. A gente tem que pedir para Deus, Paulo. Eu acredito muito nisso. Guarda, Senhor, dá livramento, Senhor. A gente não sabe, Paulo, se não pedir livramento para Deus, a gente não sabe o que acontece. A gente não sabe lá fora, o que nos espera lá fora. Então é necessário essa oração. E a gente precisa saber também, entender que tem coisas que não são a vontade de Deus, são o livre-arbítrio que Deus dá para o homem e o homem usa mal esse livre-arbítrio. Ah, mas Deus quis. Não, Deus não quis assalto nenhum. Não. Deus não quis assalto nenhum, mas Deus deu generosamente o livre-arbítrio e o homem fez uma má escolha. Exatamente. Porque lá no livro, na oração do Pai Nosso, fala assim, ó, seja feita a tua vontade. Ô, Paula, não é a minha vontade alinhar-se à vontade de Deus, mas a vontade de Deus a minha, não a minha. Seja feita a minha vontade, não, mas a dele. Então, entendemos vontade e permissão. Vontade é uma coisa, permissão é outra. Vontade, Deus, tá no negócio? É de Deus que eu escreva? Senhor, me dê a estratégia para eu escrever. É a vontade. A permissão. Eu quero fazer outra coisa, eu tô colocando Deus como prioridade. A permissão, tipo assim, Deus até permite, você quer, mas você vai pagar um preço lá na frente, porque você não... Com certeza. Não obedeceu. E o preço é alto. O preço é alto. Então, entendemos esse E aí aí as pessoas entram em contato com você e falam assim, missionária, vem, ou você é guiada para ir, como que é? Não, é assim, as pessoas me convidam para estar ministrando. Numa igreja, culto. E até em atender famílias, eu atendo famílias. Então, Entendi. Tem famílias que me chamam, eu atendi uma família católica que me chamaram para ir lá em Minas, vieram me buscar, eu fui lá atender. Esse senhor, graças a Deus, ele estava com câncer, mas ele foi curado, ele está super bem. E eu falei para ele, o senhor está com o problema no fígado e é emocional, só que o senhor tem que liberar o perdão de alguém. Ele estava quase mais de não sei quantos anos, 50 anos, carregando a mágoa de uma pessoa. E ali começou a... Mágoa é uma coisa séria, né? Exatamente. Má água. Má água. Já falar má água, né? Má água. E nós somos formados por água. Se você deixa essa água suja, essa má água, essa má água te contamina inteiro. Te contamina. E ele, quando ele liberou o perdão, deu uma melhorada. Ele veio agradecer, porque melhorou. Eu falei, então, libera o perdão. Você sabe que uma vez eu fui orar com uma pessoa, eu não sou missionária, tá, gente? Eu faço um trabalho de missão no Instagram, né? Sim. Isso não deixa de ser um trabalho de com missão. Com certeza. Mas eu fui orar por uma pessoa e eu comecei a orar pela pessoa e eu li em cima dela, sabe aqueles letreiros de lanchonete? Sim. Meio furtacor, assim? Sim. Eu li perdão.
Ah, então você teve uma visão. Eu tive uma visão. Sim. E eu vi assim, perdão. Era um letreiro bem forte, assim. Aí eu abracei essa pessoa e falei assim, olha, eu li em cima de você a palavra perdão. Essa pessoa começou a chorar. E essa pessoa liberou perdão e se curou. Olha só. Porque Deus revelou para você. Foi necessário Deus trazer a revelação. Para a pessoa se conscientizar, né? É muito importante você estar, como você disse em relação a esse assalto, é muito importante você estar preparado, você estar forte espiritualmente e você não abrir brecha, né, missionária? Exatamente. Então, fecha as brechas, né? Porque quando você deixa essa brecha aberta, o inimigo ele traz todos os entulhos. Nós precisamos remover os entulhos. Você vê que o prédio, quando ele terminou toda a reforma, se deixar os entulhos ali, ninguém vai estar interessado em comprar o prédio, porque tem entulhos, vai ter que remover os entulhos. Na nossa vida espiritual também, Paula. Uhum. A nossa estrutura, o nosso alicerce espiritual não pode ter entulhos. Claro. Porque quando tiver entulhos, acaba... Me fala uma coisa, quando uma pessoa fala assim, a Bíblia é muito difícil, eu não entendo nada da Bíblia, pessoa que não tem costume de ler tudo. É leigo, como né? Você é leigo, como você indicaria, o que você indicaria para a pessoa começar da Bíblia? Começar de Gênesis mesmo? Ou você acha que ela poderia começar por outros livros para ela ir ganhando o entendimento? Primeira coisa, ela precisa começar no livro de Gênesis. Só que o livro de Gênesis tem certos capítulos na Bíblia ou assuntos na palavra que a pessoa também não vai entender direito. Eu sugiro que a pessoa vá para uma igreja. Tem igrejas que tem a palavra que se chama escola dominical, então estudo bíblico. É maravilhoso isso, Por quê? Porque tem todas as dúvidas que você tiver, você vai dizer, pastor, e aí, como é que fica? A palavra vai te sendo revelada, Exatamente. Né? Então, o que significa? O porquê isso, porquê aquilo? Você entende? Então, tem pessoas que, na verdade, não têm a interpretação daquilo. Então, eu sugiro que ela vá, pelo menos, num estudo bíblico, né? Numa escola dominical, numa igreja que tem entendimento da palavra, né? Para ela poder abrir a mente e entender. Porque, por si só, Paula, ninguém consegue. Não consegue, Paula. Não consegue porque você vai entender, que nem o caso, no princípio. O que você entende lá no livro de Gênesis, no princípio? O que você entende? Que Deus formou o mundo. Tá. Mas quando fala princípio, Paula, tem alguma coisa além daquilo. Princípio. Então aconteceu alguma coisa para ter princípio. Não é? Por que falou no princípio? Aí já começa, Paula, sobre a rebelião do céu. Houve uma rebelião do céu, que 1/3 dos anjos foram lançados para a terra, que se tornaram demônios por causa de quem? De Lúcifer. Houve uma quebra de princípio. Nessa quebra de princípio, Lúcifer, não era Lúcifer, era querubim, foi tirada a sua identidade, foi colocado o nome de filho da perdição, o pai da mentira, o diabo, Satanás. Você entende? Então, para você entender, mas princípio... Que princípio é esse? Exatamente. Você entende? E fala no livro Gênesis, ele começa sobre as dispensação. Dispensação é a organização. Então começa com a dispensação da graça, começa com a dispensação da inocência. Por que inocência? Adão e Eva, eles eram inocentes. Depois vem a consciência, aí gerou o pecado. Aí vem a aliança de Abraão, vem o governo humano, Torre de Babel. Aí vem a graça. Aí, por último, que agora é o milênio, que é o arrebatamento final dos tempos. Então, por isso que é necessário a pessoa... Tem uma lógica, né? Tem uma lógica, você entende? Porque você vai entender, nossa, eu não sabia que era isso, Deus. Por isso, você tem que entender. Não é simplesmente você pegar um texto da palavra e pronto, eu acho que a palavra... Eu acho. Paula, a palavra achar, eu acho, é uma coisa indefinida. Uma coisa que não é concreta. É a mesma coisa, eu falo para você assim, eu acho que ali tem um negócio, não é, você não tem que achar, eu tenho que ver, eu tenho que saber, pesquisar. Né? Pesquisar, com certeza. Gente, que conversa boa, eu amei esse livro, eu achei muito forte a capa, vou mostrar de novo aqui, Aninha, o livro, tá aparecendo bem, né?
As pessoas podem achar esse livro onde? Gente, é o Missionária. seguinte, meu livro, vocês podem entrar lá no Instagram, tá? O meu Instagram é Missionária Rosa Maria, tá? Mas afinal, porque eu falei Rosa Maria, você é Rosa Maria ou não? Rosa Maria. Mas No- aqui no livro é só Rosa Pereira. É Pereira porque eu coloquei, porque não dá para colocar o nome inteiro, Rosa Maria Pereira, no livro. Então eu tive que colocar o meu nome e meu sobrenome, tá? Eu Mas falei tá como assim, Rosa. teve um momento que eu falei, nossa, será que eu falei errado? Não, tá certa, porque como o livro, gente, fica muito grande. Graças a Deus, eu quero agradecer muito o Felipe, que ele é uma benção, ele é dono da editora ali, né, que é autor da fé. Então, se colocasse o nome, é muito grande, Rosa Maria Pereira, escritora Rosa Maria Pereira, né? Então, foi colocado assim, Missionária Rosa Pereira. E no meu livro, gente, você vai entrar na minha página do Instagram, tem o link para você entrar no link E e comprar. comprar o livro, tá? Maravilha, e daí você manda, Aí a pessoa entra lá no link da minha página, Rosa Maria Pereira. aí Aliás, calcula Rosa o frete. tem lá o frete, tudo calculadinho, tal. Você entra, vê lá, tem o valor do livro que é 35, tem o frete também. E você vai entrar lá, tem o link e você faz a sua compra. Gente, não pague seguro, é pague seguro, tá? É bem seguro. E ali então você faz a sua compra, tem a parte que você pode levar ou 2 ou 3 ou mais livros para sua casa. Maravilhoso. Amei. Que Você bom, gostou que de bom. participar do meu programa? Eu gostei, viu, Paula? A Adriana de Castro, ela dá risada quando ela fala assim, você acha que algum convidado vai falar que não gostou? Não é difícil falar que não gostou? É muito difícil falar que não, Não, é porque a pessoa fala, a fica à Adriana fala vontade assim, com você, Paula. a pessoa vai ser educada, vai falar que gostou, né, Paula? Mas que bom, porque eu acho que a maioria tá gostando Não, mesmo. tomara. Espero que quem estiver assistindo goste da nossa Não, conversa. isso eu tenho certeza, porque você falou coisas muito preciosas. Que bom. E eu gostei muito. A gente estava ensaiando, né, esse Sim. encontro, porque desde aquele dia, quando a gente se conheceu lá em Alphaville, na gravação da Soraya, eu realmente tive assim uma conexão muito grande com a missionária. E aí, na hora que eu soube que ela era a intercessora da Soraya, eu falei, nossa, que maravilha, porque a gente sabe que a unção tem um preço muito alto. Tem um preço alto. Gente, eu só quero falar para vocês, Paula, que eu tô ainda, falta agora, Deus está me dando o 4º livro, tá, gente? 4º livro. Que máximo. E aí, então, eu não posso falar ainda o título, porque ainda a gente tá ainda mexendo com o livro ainda, né? Trabalhando com o livro ainda. Mas a gente vai estar escrevendo, vou estar falando sobre o 4º livro. E eu quero falar também para você, no dia que eu fui lá na Soraya, eu fui com uma amiga minha, a Débora Bonucci. A Débora, ela é arquiteta e a gente trabalha juntas. Como? Ela trabalha na área de arquitetura e eu trabalho na obra. E ela fez uma divulgação de mim, né, com ela. Ah, gente, vocês estão vendo a Rosa aqui comigo, a missionária, porque ela ora nas obras. Agora tá todo mundo, porque às vezes acontece, Paula, da pessoa tá construindo e dá tudo errado, Nossa, aquela mas coisa que ideia amarrada. boa! Porque na obra precisa de muita oração. Muita oração. Às vezes é só com muita oração, né? Exatamente. Porque a maioria das obras atrasam, dá problema, Sim. de repente começa um vazamento. Exatamente. Que legal que E você agora tá com nós ela estamos nas trabalhando obras. juntas. Então ela Fazendo coloca a obra nas obras. então a gente coloca assim, irmãs da obra, irmãs das obras, legal. da obra. Que legal! E aí, Muito bênção de maravilhoso. Deus, viu, Que bênção. legal, que bacana que você contou isso. Então sigam a missionária Rosa Maria. Rosa Maria no Instagram. E eu também quero que você me siga. Eu não sei se você já me segue, mas as minhas redes sociais, @PaulaGauss, Paula HGauss. Você pode. Aqui eu espero que você já esteja inscrito nesse canal, que você já esteja me seguindo. Comente. Vai lá também na Rosa Maria, Rosa Maria. Rosa Maria, para comprar o seu livro, esse livro tão especial. E as minhas redes sociais, Instagram, @PaulaGauss, Paula HGauss, o Facebook, aqui você já está, o TikTok, o Spotify e o X, que é o antigo Twitter. Eu te espero em todas as minhas redes sociais e nesse momento quero agradecer também os meus queridos apoiadores, que são tão importantes,
e que fazem toda a diferença nesse programa. A Glosa Agência, onde eu faço minhas fotos de divulgação. Olha, que bênção. Maravilhosa. Também faço muito com a Paula Lopes, que é uma fotógrafa cristã incrível, que é minha amigona. A Casa Cascais, que é um complexo na Avenida 9 de Julho, que tem restaurante, salão de beleza, mini shopping, bar. É um lugar muito bacana. A F2 da FEMAUAD, que sempre me veste nos eventos. E a Malou, que é a confeitaria da minha irmã, que eu falo que é a melhor confeitaria de Pinheiros, que está na Padre Carvalho Olha, 371. que bênção. E eu ofereço aqui, porque a Malou me apoia, Olha, sempre que um mimo para os meus muito convidados. obrigada. Espero que você se delicie Deus aí abençoe, muito com obrigada. esse Maravilha. mimo da Malou. Obrigada. E eu quero te agradecer por mais uma vez estar aqui com a gente. Quero agradecer ao Estúdio Pocket, aqui no Jardim Pamplona, a minha querida Aninha Harry Potter. E foi muito maravilhoso te entrevistar, falar desse livro. Eu espero que todo mundo realmente busque esse livro. Eu vou ler com muito carinho e vou compartilhar, viu? Amém. Nas minhas redes sociais, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande leitura dessa grande mulher, dessa grande missionária intercessora. Obrigada, querida. Um beijo e até o próximo programa.